Então, a gente tava falando aqui, você tava falando um monte de número aí e tal. A gente falou, segura, cara, segura, deixa eu começar o programa e tal. Mas assim, minha esposa diz que início de ano é uma desgraça, cara. Porque tem sempre bastante tragédia com temporal, isso faz sentido. Uhum. E bastante tragédia. E tem umas tragédias de avião também. Bom, pra mim, parece uma coincidência, né? O que muda alguma coisa efetivamente no começo, fim de ano? Eu acho que muda, como você falou, no hemisfério norte, a gente tem nevascas, né? Tempo muito frio. E aqui no hemisfério sul é tempestade pra cacete. Então, realmente existe o fator meteorológico como um fator que contribui para acidente. Mas isso não tem uma relação direta com o número de acidentes, porque o avião é preparado para voar em qualquer condição de tempo, certo? Se não, 2025. Senão a Alasca, a população da Alasca, acabou, não ia morrer de fome. Mas então o que está acontecendo agora é só uma coincidência, né, Panda? É uma triste coincidência. Quando a gente vê os números da aviação nos últimos anos, a gente vê que tem um trabalho importante. Não vou falar de décadas, anos. Na última década, os números todos estão mostrando uma melhora, o número de acidentes e fatalidades caindo. Por exemplo, no ano de 2022, teve 0 acidente com jatos comerciais no mundo. E teve 72 fatalidades em voos comerciais. 72 pessoas morreram voando em voos comerciais. Você sabe quantas pessoas voaram em 2022? Bom, eu sei que foram... Não sei não, cara. Não sabe? Não sei não. Eu sei 2023. Acho que o meu número é maior que o seu, hein? Mas, ó, todo mundo que está assistindo aqui não tem ideia de quantas pessoas foram transportadas em um ano só na aviação comercial. E eu tenho o número 2023 porque o de 2024 não saiu ainda. Está o supercomputador calculando lá, já deu uma dica. Esses números crescem todos os anos, é isso? Tem crescido. O número é 8,7 bilhões de pessoas voaram em 2000 no planeta, em voos comerciais. Estou falando do jatinho, avião privado. Voos comerciais voaram 8,7 bilhões de terráqueos num ano. No ano de 2024, que os números ainda estão sendo computados, eles estimam em 9,5 bilhões de passageiros. Quer dizer, não são 9,5 bilhões de terráqueos. Esse número é o da ICAO? É porque eu vi o de 2023 era 4,169 bilhões. Que já é um número... Porque 8 bilhões é a população do planeta, né? Então, é como se tu transporta a população do planeta... É mais que a população. Não é que a população do planeta voa, mas tu transporta por ano a população do planeta... Mais, né? Mais para ter 72 pra morrer em 70 óbitos. pessoas, aí você fala, pô, mas foi meu tio. Tudo bem. Claro, né? Ou morreram no Brasil. Fica mais dramático. Então, assim, é muito seguro. Hoje o índice de fatalidade está aproximadamente um acidente para cada 830, 840 mil voos na aviação comercial e um para cada 100 mil voos na aviação geral executiva. Tem uma tremenda diferença, a gente pode falar sobre isso. Mas, cara, assim, muito mais gente voa de avião comercial, assim, né, do que avião privado, aviação executiva. Ou seja, é uma indústria ainda incrivelmente segura. Né? Vamos ter esse ano, 2024, vamos fechar com 9,5 bilhões de pessoas transportadas por companhias aéreas no mundo. E a gente teve aí, quer ver? Eu vou te dar os dados, tá? Fiz até uma colinha. Em 2017 morreram 399 pessoas. 2018, 561. 2019, 289. 2020, 137. 2021, 176. 2022, morreram 158 pessoas. 2023, 72 pessoas. Os números de 2024 eu ainda não tenho. Eu tirei os números... 24? Em 24, eu excluí o acidente do Azerbaijão, porque aquilo não foi acidente, foi lançar o míssil no avião e aí não tem o que fazer. Você não considera... Tipo, tu tá dirigindo teu carro e vem um balaço na tua cabeça. É um acidente automotivo ou é um assassinato? Então eu tirei esses números, deu 245 só na comercial, excluindo militares, helicópteros, executivo e tudo 245. Mais. Então, tá bom. Vamos pegar esses números que eu dei. O ano que mais teve na última década foi 561. Os outros estão todos abaixo de 200. Então, cara, assim, você tem 9,5
ou 8, vai, nessa época eram 7,5, 8 bilhões de pessoas voando, para morrer 200. Cara, se a gente pegasse um número parecido do que acontece em estrada e tudo mais... Não, eu peguei isso aí. Opa, eu fiz... Claro que você ia pegar, né? Eu fiz com o Franklin Wise, que é um cara que manja muito de dados e infográficos, ele é do Twitter lá. E a gente fez uma comparação com veículos, com os dados que tem de veículo. Porque assim, o dado de um morto na aviação, ele é específico. Por exemplo, nesse dado de 245 em 2024, computa até um cara que caiu da escada quando ele foi desembarcar do avião. E é considerado uma vítima de acidente aéreo. Mas o avião pousou, todo mundo beleza, o cara tropeçou, caiu, morreu, entrou na estatística. Entendi. E a gente comparou com os dados mundiais de carro. Então, por exemplo, e você precisa pegar uma métrica porque as coisas são diferentes, né? A quantidade de voos, quantidade de carros andando. Então, a gente pegou uma métrica de número de vidas perdidas a cada 100 mil viagens de carro ou de avião com passageiros. Boa. O de carro dá uma média de 5,5 mortes a cada 100 mil viagens. E o de avião dá 0,03. Então, morre zero. Não quando é você compara. 0,3, não é 3, é 0,03 contra 5 e pouco. 5,5 e isso é só de carro. De moto dá 3. E o que me surpreendeu, de moto é menor. Moto dá 3,2 e carro dá 5,5. Aí junta os dois, vai dar 8. Mesmo. É. Caramba. Então pô, quando a gente fala assim, realmente tá tendo muito exposição de mídia de coisas misturadas, porque nem sempre foi acidente. Por exemplo, a gente teve o do Jeju Air, aquele que bateu no final da pista lá, explodiu e morreu 179 de uma vez. Então isso vai dar um pico que chega nesses 245 versus 72. Teve mais acidentes? Na comercial? Não. Mas teve mais vítimas porque o avião era grande. Então a gente tem esse acidente e no mesmo dia que aconteceu esse acidente, aconteceu um KLM que saiu da pista no pouso, porque falhou o sistema hidráulico, ele chegou no final da pista, saiu, todo mundo saiu vivo de lá de dentro. E teve no mesmo dia, um avião, um Dash 8, né, não lembro que empresa, lá em Halifax, no Canadá, que quebrou o trem no pouso, aí arrastou asa, fogo, cara, Instagram, ganhar os likes aqui, né, no fogão saindo. E aí veio tudo misturado assim, foram 2 incidentes graves, sem vítimas. Então isso não é um acidente, é um incidente grave. E teve um acidente de verdade. Mas quando você vê tudo chegando ao mesmo tempo, aí o que está acontecendo com a aviação? E aí, para piorar, acontece no Brasil 2, um na véspera do Natal e um na véspera do Ano Novo. Gramado e Ubatuba. Esses acidentes não têm qualquer relação com o avião que leva passageiro. São voos particulares, são voos... Entendeu? Entendi. É um outro tipo de aviação. É um outro tipo de aviação que, por exemplo, provavelmente a tua esposa, se ela tem medo, ela não vai pegar um avião pequeno para entrar assim. Mas ela compraria um da Gol, da Azul e da Latam, por exemplo. Entendeu? Então a gente separa essas coisas na hora de fazer uma estatística dessa. Porque se você botar a aviação geral ali, o número muda completamente, né? No painel Cipaer, ele tem assim, quando você pega os últimos 10 anos e faz uma média de acidente, excluindo a aviação comercial, dá uma média de um acidente a cada 3 dias em 10 anos. Nossa! Na aviação de pequeno porte. Então, são diferentes e não podem ser tratados de maneira igual. Sim, mas isso é o quê? Isso geralmente esses acidentes são vacilação humana? Não, aí... É difícil dizer? A estatística mostra que pelo menos 90% dos acidentes, o componente humano, ele é preponderante sobre falhas técnicas. Porque uma falha técnica, ela tem capacidade de ser trabalhada para que o acidente não aconteça. Mas dependendo de como... Vou dar o exemplo do Air France. O Air France foi uma falha. Começou como um problema... Começou como uma decisão errada, de análise de radar. Aí essa decisão errada levou ao avião entrar em uma condição que ele perdeu os instrumentos de navegação. E quando passou para o humano para resolver, aí desencadeou todo o processo que levou a um acidente.
Então o componente humano ele foi maior nesse acidente porque com os tubos de pitot entupidos o avião ainda era voável. Essa é a análise dos investigadores. Mas no fundo isso vai ser sempre uma questão retórica, né? Porque assim, o que não é componente humano num avião? É verdade. Né? É diferente de você subir nas costas de uma águia e ser derrubado. Falar, tem componente humano. A águia é um elemento da natureza. O avião foi desenhado, construído, mantido. Tudo por humano, né? Por humano. Então, em algum momento na cadeia, algum humano falhou. Seja na construção, na manutenção, na operação. O que você está dizendo é que se todos os cuidados forem tomados, o avião não dá pau voando. O avião dá pau porque tudo que foi feito pelo homem vai dar pau eventualmente. É uma condição de qualquer máquina. Né? Ela precisa ser mantida, ela tem sua vida útil, as peças e componentes. Né? Então, em algum momento, você vai ter que manter. Mas aí também tem a mão divina. Né? Tem as ocorrências. Né? Tem uma questão que o pessoal gosta de dizer que eu tenho uma visão diferente do Lito. Né? O Lito fala, a turbulência não derruba avião. Né? E ele está certo. Né? Agora, eu também posso falar, turbulência já derrubou o avião. Né? E tem o caso do Monte Fuji, da Boa. Sim, esse é o último, aliás. Né? É o último acidente comprovado em que foi causado por turbulência. E foi em 1996, no Japão. O avião foi voado do lado do Monte Fuji, num dia de céu azul lindo. É 70 e pouco, não é? Acho que é 66. 66, é. E decola, vai baixinho em cima do Monte Fuji e tal, toma uma rajada de vento orográfico, né? O vento que é gerado pelo desenho do terreno, inclusive no sopé, na encosta do Monte Fuji. E é um sopro tão forte, tão repentino e tão inesperado que ele provoca um movimento de alavanca lateral no avião e isso arranca a cauda do avião. Arrancou a cauda do avião. E tchau. É como se fosse uma grande onda, aquelas ondas que tem lá em Portugal, só que aquilo é uma onda de ar. Entendi. E não era para o piloto passar ali também, não. Né? Porque tudo começa com decisões. Vou passar perto do Monte Fuji para todo mundo poder tirar foto e tudo mais. Só que tinha acontecido um furacão no dia anterior. Era o final da passagem de furacão, então a atmosfera não estava ideal. Então, e no Japão, né, tem um ditado que diz: quando os céus estão azuis, o Monte Fuji está bravo. Então não passa perto. Agora, o comandante Gibson era inglês, não tinha obrigação nenhuma de conhecer o ditado japonês. Né? Agora, a gente está dando risada, mas enfim. De novo, né? Vou dar um exemplo assim. Esse acidente que aconteceu agora em Canela e Gramado, né? Logo que aconteceu, era uma pessoa conhecida, a gente tem amigos e familiares, pessoas em comum. Uma amiga nossa perdeu a família inteira nesse acidente. Nossa. E aí, a gente muito chateado com isso, começou a receber as mensagens. E uma das mensagens foi: o piloto foi imprudente. Né? Aí você fala assim, cara, vamos dar uma pausa aqui? Tá saindo fumaça do avião ainda. O nosso papel não é dizer se foi imprudente, azarado, foi um maluco. Assim, o acidente aconteceu, a gente só deveria comentar sobre ele depois de publicada a análise final, porque a gente não sabe nada que aconteceu. O que eu te digo é o seguinte, assim, por que essa pessoa disse que ele foi imprudente? Porque o tempo estava ruim. Cara, se qualquer avião que decolasse com tempo ruim, né, fosse considerado uma imprudência, ninguém voava na Escandinávia, no Alasca, na América do Norte no inverno, onde você fica 6 meses do ano com tempo ruim. Então, tempo ruim não derruba avião. Sempre tem mais coisas, né? Que aí é difícil explicar isso, principalmente, né, quando sai notícia, assim, e as pessoas têm essa pressa de saber, assim, o que aconteceu, por que caiu? Essa resposta não vem, assim, primeiro ela não é uma resposta simples, porque são sempre fatores, mesmo que tenha sido, assim, o aeroporto está fechado, foi tomada uma decisão, mas por que essa decisão foi tomada? É preciso saber disso. Porque senão você não resolve o problema. Você precisa ter respostas para essas perguntas. E não assim, quem foi culpado? Porque isso não resolve, assim, bateram no teu carro. O cara bateu atrás. Ele é culpado? A princípio, sim. Então, pela lei dos veículos, bateu atrás é culpado. Mas e se foi tu que freou muito bruscamente e não tem uma investigação? Não resolveu o problema, porque tu vai continuar freando bruscamente e quem está atrás não vai manter distância e vai continuar batendo. Por isso que a gente tem tantos acidentes de carro. Porque eles não são investigados como são investigados no de aviação. E as causas não são divulgadas. E as causas não são divulgadas. Você não aprende com o acidente. Na aviação,
todo acidente é estudado pela indústria inteirinha. Então cai um avião nos Cabrobrós, a turma faz a investigação e distribui. Fala, olha, esse avião que caiu lá no Cafundó do Judas, caiu por causa disso. E também é comum falar o seguinte, a gente descobriu várias coisas, mas não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. A gente, então, aponta fatores contribuintes. Está cheio de acidente comercial que não tem uma causa definitiva. Entendi. Até porque, é bom lembrar, a caixa preta é uma invenção relativamente recente. Né? Então, nas primeiras e mais perigosas décadas da aviação, você não tinha o benefício de ter o gravador de voz e o gravador de dados. Né? O que você tinha? São hipóteses, né? Evidências levam a isso, mas você não pode cravar. Então, você tinha o avião no chão. A gente pode até dar o exemplo do Air France. Porque o Air France, quando ele mergulhou, as caixas pretas não foram encontradas por 2 anos. Então, se você ler o relatório pré-achado das caixas pretas, ela é uma coisa, com várias hipóteses. Mas só foi definido mesmo o ponto, caramba, olha as falhas aqui de comunicação, de tudo mais, quando acharam as caixas pretas. Então, elas são fundamentais para você chegar a uma conclusão do que é um acidente. E tem uma outra piadinha que eu adoro, né? Desculpa te interromper, mas que é a seguinte, né? É um ditado da aviação que fala: quando o piloto sobrevive ao acidente, você nunca vai saber a real causa do acidente. Entendi. Mas eu tô brincando, isso é uma sacanagem, mas assim, quantos aviões... na verdade, eu estava vendo com a minha esposa, ontem a gente estava conversando sobre isso, sobre aviação particular no Brasil. E eu descobri que tem, assim, não sei se é verdade, né? Mas uma pesquisa no Google falou que nos Estados Unidos tem um montão, é onde tem mais. E o Brasil é o segundo lugar onde tem mais. Certo? Aviões executivos. Isso, avião executivo. Isso daí são aviões. É porque eu também estava ouvindo na rádio que tem 2 meses de espera os caras estão comprando avião pra caramba desde a pandemia. Se é um Phenom 300 da Embraer, você demora 2 anos para receber. Não são 2 meses. Os jatos executivos eu não falei são... 2 meses? Perdão, 2 anos. Eu ouvi 2 anos, na rádio. Hoje, para você entrar e comprar um jato executivo, a espera é de 2 a 3 anos, dependendo do modelo. O Brasil tem a segunda... Qual que é o mais barato de todos? Eu não sei. Cara, 0 bala? Indo lá na fábrica? Zero bala. Diria hoje, provavelmente... O Cirrus Jet. O Cirrus Jet, provavelmente, Isso custa que quanto? É um jato monomotor. Tem um motor só. Jet. Deve estar uns 3 milhões de dólares por aí. 2,5 milhões de dólares. Cirrus. CIRRUS. Enfim. Tá. Porque, mas assim, o Brasil tem o segundo maior mercado de aviação executiva do mundo. Esse aí, ó. Lindinho, né? É monomotor a jato. É um monomotor a jato. Um motor só, lá em cima. Assim. Ele tem paraquedas. Então dá, né? Aí até eu, né? Tremendo avião. E no Brasil já tá voando, tá super legal. Aí beleza. Aí tem 2 a 3 anos de espera pra comprar um tipo esse. Se você quiser comprar um desse aí, tu vai ter que esperar esse tempão aí. Por aí. Custa por volta de 10 milhões de reais. Não, bem mais, né? Começa 1,5, 2, depende do modelo, pode comprar usado, enfim. Entendi. 2 milhões de dólares pra largar. Esses aviões, em geral, eles novos vão pro... O cara compra pra ele viajar ou são umas empresas, em geral? Tem os dois. Tem os dois tipos. Tem o cara que por exemplo, esse avião de Gramado não era um Cirrus Jet. Ele era um Cheyenne, um Piper Cheyenne. E o cara comprou para ele. O avião era dele, ele era o piloto e a família toda viajava com ele sempre. Então, era aí que eu queria chegar mesmo. Assim, tu compra o avião... Pois pra tu comprar um avião, tu precisa de toda uma... Tu consegue comprar um avião hoje? Qualquer um pode comprar. A compra de um avião é igual a comprar um barco ou um automóvel. Basta chegar com o dinheiro, com o documento, fazer o depósito e comprar. Para voar, o avião é diferente. Agora, na aviação geral, existem categorias. E existem aviões que são certificados para um piloto só. E existem aviões que exigem 2 caras lá na frente. 2 pilotos, no mínimo. Existe uma categoria chamada Pilot Owner, em inglês, né, que é o piloto dono, que é muito comum nos Estados Unidos e agora ficou no Brasil também. Esse acidente de Gramado era um Pilot Owner. O cara era dono do avião e era o piloto do avião naquela ocasião. O
que muita gente faz para aumentar a segurança é voar junto com outro piloto. Então ele é dono do avião, ele tem capacidade de pilotar, mas ele contrata o seu piloto, um profissional que fica ao lado dele e que ajuda a monitorar, fazer rádio e tal. Normalmente quem gosta de voar e tem seu próprio avião, gosta quando voa, né, de pilotar e deixa o cara aqui do lado ajudando. É sempre bom ter uma segunda opinião. Mas essa é uma categoria, tem aviões que são certificados para ser voados com um só. Outros mais sofisticados, aí não. Você precisa voar com pelo menos 2 pessoas. E eu, Lito, já tive uma oportunidade muito bacana. Eu já conversei com um piloto da British Airways que decolou e voou um Boeing 747-400 sozinho. Ele era o único a bordo. Rapaz, muito interessante. como é que ele fez isso? Era um voo de fotografia de teste. O colega dele que ia voar passou mal. E aí ele falou, cara, eu posso levar sozinho? O pessoal da Boeing falou, bom, o avião já foi entregue, vocês que sabem. Ele falou, então tá, então eu vou levar, para mim vai ser diferente. O 747 não foi decolado, não foi desenhado para ser voado por um cara só, mas ele fez. Nossa, tá maluco. Você vê, a gente falou do Phenom, o Phenom 300, que é da Embraer, que hoje ele é o jato mais vendido do mundo. Há 5 anos ele é o jato mais vendido no mundo brasileiro. Para ver como o brasileiro faz avião bom. Ele é montado, inclusive, lá dos Estados Unidos. Em Melbourne, lá na Flórida. Ele é certificado... O 300 é para... Eu sei que o 100 é para um piloto. Single pilot. Pode voar com um piloto só. Mas a maioria dos empresários que compram esse avião, por exemplo, ele opera com 2. Porque você eleva o nível de segurança. Mesmo o avião podendo ser operado com 1, ele leva 2, porque redundância. Então você melhora o nível da operação. Porque essa segurança que a gente chega desses números que a gente falou, na verdade você está mitigando riscos. Porque voar é perigoso pra caramba. Então quando você começa, rede de segurança aqui, ele se transforma nesse negócio que é o mais seguro do mundo, porque tem um monte de redundância ali trabalhando. E aí, isso para aviação comercial. Quando vai para outros ramos, aí a mitigação ela tem que ser mais efetiva e nem sempre é. E é por isso que a gente vê mais acidentes, como você estava perguntando, né? Por que tem mais na pequena do que na grande? As mitigações são um pouco diferentes. E elas têm que ser, tá? Porque se você aplicar o regulamento de uma aviação comercial em uma aviação particular, ela não voa. Ela fica no chão. Entendi. É tão restritivo o negócio que não vai poder ir para Ubatuba, para Ubaporanga, né? Lá onde morreu a Marília Mendonça. Entendeu? Então, a aviação pequena pode fazer isso. Mas existe a mitigação de risco também. E ela é boa, se for seguida à risca. Te dar um exemplo. A aviação comercial é uma aviação repetitiva. Todo dia, a Gol, a Azul e a Latam saem de Guarulhos e vão para Salvador. O comandante que tira um avião da Gol, ou da Azul, ou da Latam, de Guarulhos e vai para Salvador, ele já pousou 500 vezes em Salvador. Então isso ajuda ele a ter uma noção espacial do que ele vai esperar, das condições de tempo. Olha, essa pista aqui tem um vento cruzado, a pista é curta, ela está com asfalto contaminado. Então ele está fazendo isso o tempo todo, por anos a fio, né? Então é uma repetição. Plano de voo é sempre o mesmo, altitude sempre a mesma, né? Sempre vou por instrumentos. Sempre. Não interessa, tá aquele dia lindão no Rio de Janeiro, vou por instrumento. Num voo de 12 horas para Paris, quanto tempo você acha que o piloto está lá? Ou assim? Eu acho que só na decolagem e depois na aterrissagem. Uns 5 minutos, 5, 6 minutos. Mas no máximo. Assim, a turma voa menos de 1 minuto. Voa na mão menos de 1 minuto, o resto é piloto automático. Então, assim, a aviação comercial ela é construída para ser segura, né? Ela é eminentemente segura. Você está repetindo. Agora, você pega o caso de Ubatuba. O cara saiu lá de Goiás ou de Mato Grosso. Quantas vezes ele pousou em Ubatuba? Eu não posso dizer, não posso afirmar, não sei. Mas certamente ele não deve ter pousado muitas vezes. Quantas vezes ele pousou naquela cabeceira, que é uma aproximação mais difícil do que pousar pelo mar. Então você vai, na aviação de menor porte, você vai somando todos esses fatores, né? Desconhecimento da pista, uma alteração de última hora. Então você vai somando esses fatores e ela vai ficando eminentemente mais insegura do que a aviação comercial.
Não, assim, você fala, Panda, você tem medo de voar na aviação privada ou executiva? De jeito nenhum, cara. Tenho medo de atravessar a Avenida Paulista. Né? Assim, de voar... Cara, voar é mais seguro. Ó, campeão italiano de alpinismo morreu escorregando no banheiro. Tá? Então, a gente só morre quando chega a nossa hora. Na véspera, só o peru. Porra, gostei dessa, né?